Bom, está aqui o vetor posição e o ponto A, e aqui o vetor posição de A, né, que é um par ordenado x e y, certo? Existe o que nós vamos chamar de representação geométrica do vetor posição. Aliás, de qualquer vetor. Então, é possível, a partir da geometria o quê? Um desenho, representar algo equivalente ao par ordenado. É assim que a gente representa geometricamente um vetor. A gente pega, a partir da origem, desenha uma seta, que é um segmento de reta, né? Saindo da origem, a origem da seta é a origem do plano cartesiano, e a extremidade da seta, a ponta da seta, é onde está o ponto que você quer localizar. Então, essa é a representação geométrica deste vetor posição. Então, você pode, ao lado aqui, falar assim, ó, representar essa seta assim. Ó. Você está dizendo que essa seta representa o vetor posição de A. Entendeu? E aqui são as componentes x e y desse vetor posição. No momento que surge a representação geométrica, a gente entende por que o vetor é colocado, representado, né, por uma setinha assim, a letra do vetor, né, tem uma setinha em cima, por uma espécie de contaminação da ideia geométrica, da visualização geométrica do par ordenado, né, que é um vetor. Certo? Agora, surge um outro conceito, que é esse conceito aqui. Ó. Sabe o que significa esses dois traços? Vou ver se eu lembro vocês. Vê se isso significa alguma coisa para você. O que é que isso significa? Que eu não quero o sinal. Eu não quero para onde, eu quero o tamanho. Isso aqui é o que nós chamamos de módulo. Mas aqui é o módulo desses escalares. Isso aqui é o módulo do vetor. Então, o que é o módulo do vetor? É o tamanho do vetor. Não importa para onde ele aponte, é o tamanho dele. Então, vamos achar o módulo desse cara aqui. Né? Como é que a gente acha? Aí eu quero que você perceba que existem triângulos retângulos aqui, tá vendo? E a gente consegue ver que a componente x, na verdade, é um lado desse triângulo retângulo, a componente y é o outro lado, ou seja, esses lados são chamados de cateto, né? E o vetor posição é a hipotenusa desse triângulo retângulo, ou desse daqui, já que são dois triângulos retângulos exatamente iguais. Então, se você quiser achar o módulo do A, ou seja, quanto é o módulo do vetor posição do ponto A. É só usar uma coisa chamada Teorema de Pitágoras. X ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Pronto. Claro que aqui vai dar um número feio, né? Aqui vai dar 400, aqui dá 1.600, aqui vai dar 2.000, né? O x ao quadrado. Então, x vai ser raiz de 2.000. Esse cara é 100, sai, né? Fica a raiz de 20. 20 você pode fatorar como 4 vezes 5. 4 vai sair da raiz em forma de 2. Então, sai aqui 20 e fica dentro da raiz o 5. Né? O que equivale a dizer que 2.000 é 400 vezes 5, realmente. Então, isso aqui é o módulo 20 raiz de 5. Só que como você está falando de posição, está falando de física, não é 20 raiz de 5 só. O tamanho aqui é um tamanho mesmo. Em centímetro. Então, para dar o módulo de um vetor posição, você tem que colocar, depois da quantidade, a unidade. Então, essa é a quantidade de centímetros que representa esse tamanho aqui. Ó.
Tá bom? Então esse é o módulo. Agora, repare só, se eu colocar, se eu disser que esse vetor aqui, essa representação vetorial, ó, graus. Vamos chamar aqui o vetor posição de um ponto, o ponto B. E o ponto B está aqui. Certo? E, preste bem atenção, o módulo do vetor posição de B, digamos que seja 30 centímetros. Ok? O que eu quero é o seguinte, eu tenho um módulo ali. Eu quero as componentes do vetor, ou seja, eu quero as coordenadas x e y para aquela posição do ponto B. E o que eu dei foi a representação geométrica, um ângulo e o tamanho. Sabe como é que faz isso? Eu preciso dar uma coisa que é chamada de seno e cosseno. No caso, foi dado. Seno 45 e o cosseno 45 são exatamente iguais. E vamos achar então, né? Como é que a gente acha as componentes? Pô, isso aqui vai ser o x, né? E isso aqui, ó, vai ser o y. E o que é isso? O que é isso, né? Os catetos adjacente e cateto oposto. Aí você tem que buscar, né, o conhecimento de cosseno de um ângulo. Cosseno é a razão cateto adjacente sobre hipotenusa. E seno é a razão cateto oposto sobre hipotenusa. A gente vai trabalhar pouco com tangente. Né? Essas são as relações trigonométricas de triângulos retângulos que vocês devem saber. Então, o que é o x? O x é o cateto adjacente. Pelo menos o tamanho dele, né? Mas ele vai ser negativo, né? O y aqui vai ser o cateto oposto desse ângulo, porque esse cara é esse tamanho. Então, se eu quero a representação bidimensional, ou o vetor na forma bidimensional, e não na sua forma geométrica, você vai ter que achar o x e o y, se for fornecido isso, essa é a solução. Certo? Cosseno de 45, 0,7. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa desse triângulo retângulo, ou desses que são iguais, é o tamanho, é o módulo do SB, que é 30. E aí você acha o cateto adjacente. 30 vezes 0,7 dá 21. Só que é 21 quê? Centímetros. O cateto adjacente, né? E o cateto oposto? Bom, eu não vou fazer a conta, já que o cosseno de 45 é igual ao seno de 45, já que a hipotenusa é a mesma hipotenusa. Então, isso também será igual ao cateto oposto. Então, isso aqui vai ser o nosso x, isso aqui vai ser o nosso y. Na verdade, isso aqui é o tamanho do x, né? No módulo do x. E aqui o módulo do y. Agora, vamos para o vetor na forma bidimensional. Quem é o S de B na forma bidimensional? Vamos lá. Quem é o x? 21. Só que o x está no segundo quadrante, o x é negativo, né? Então é menos 21. E o y está positivo, está acima do zero, mais 21. O que? Centímetros, né? Não, então, o que a gente fez? Com o vetor A, a gente usou o formato bidimensional do vetor para achar tudo sobre
o formato geométrico, a representação geométrica. Com o B, a gente usou o formato geométrico e usando seno e cosseno, a gente encontrou o formato bidimensional. Tá bom? O que eu quero é que você passeie do geométrico para o bidimensional e do bidimensional para o geométrico. Tá bom? Então, jogue duro.